Vamos fazer uma oração para a gente iniciar, gente? Nossa ideia hoje vai ser falar sobre a imutabilidade de Deus. E eu vou explicar depois o que significa, quais são as aplicações para o nosso dia a dia. Mas para a gente iniciar isso, eu queria que a gente fizesse uma oração. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Pedimos por essa aula, que o Senhor nos ajude a compreender essas questões tão importantes, tão complexas. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender também como isso tudo se aplica a nossas vidas. Pedimos isso crendo no Senhor, na sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa ideia é continuar tratando a respeito de quem Deus é. Eu creio que o pastor Sérgio já na outra aula já explicou um pouquinho sobre os atributos de Deus. A nossa ideia é tratar alguns atributos, não todos porque é impossível. Nem a gente conhece tudo que Deus é. Então a gente vai tratar um pouco para tentar conhecer um pouquinho mais do nosso Deus. E hoje eu vou falar sobre a imutabilidade de Deus, tá? Eu selecionei algumas fontes principais, para vocês saberem, e se quiserem comprar também, algumas fontes para fazer essa aula. Então, claro, as principais, né, a Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, também a Confissão de Fé de Westminster foi usado, e alguns livrinhos. Livrinhos que eu falo modo de dizer, porque alguns são bem grandes, mas são livros bons e importantes. Se você quiser se aprofundar no conhecimento de quem Deus é, esses livros são ótimos. Este aqui, roxinho, Os Atributos de Deus, do Pink, você vai encontrar talvez com outras capas, mas ele é bem fininho e ele fala sobre os atributos de Deus. Se você quiser ler esse livro, ele é muito recomendável, tá? A gente lê no seminário, inclusive, mas ele é muito pequeno e muito profundo. É um ótimo livro para você ser introduzido nesse assunto. Os outros já são um pouco mais graúdos, né? Pela sistemática do Berkhoff, do Rod, e o Ser de Deus, que é do Weber Carlos de Campos, que também é um bom livro a respeito de quem Deus é, tá? Mas só para vocês saberem quais são as fontes, e se quiserem depois eventualmente comprar e aprofundar, vocês podem fazê-lo. Deixa eu explicar uma coisa. Uma aula funciona diferente do que um sermão. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, levante a sua mão, um microfone vai ser dado para você e você pode fazer essa pergunta para que a gente caminhe, tá? Se você quiser esperar para o final e para o momento de perguntas, também pode fazer assim. Mas o importante é que nós tenhamos uma aula em que tudo seja sanado, ou pelo menos a maioria das questões principais, tá? Bom, primeira coisa, só para a gente deixar na mesma página, a gente está falando sobre os atributos de Deus, tá? Existem várias maneiras de tentar dividir os atributos de Deus, que são essas qualidades de Deus. Alguns falam de atributos naturais e morais, outros falam de atributos absolutos, atributos relativos, outros falam de atributos imanentes, que são esses que Deus tem, mas que parecem com os dos homens, outros que são os transcendentes, que são só de Deus, mas o mais comum é a gente dividir os atributos de Deus entre comunicáveis e incomunicáveis, pelo menos mais comuns para a teologia reformada que nós adotamos aqui. Então, os atributos de Deus são divididos em comunicáveis e incomunicáveis. O que isso significa? Significa que existem atributos que Deus tem só para Ele, que são estes incomunicáveis, que são próprios de Deus, e tem aqueles atributos comunicáveis, que são de Deus, mas nós também, como seres humanos, temos um pouquinho, de alguma maneira. Não perfeitamente como Ele, mas temos alguma coisa, tá? O que Berkhoff escreveu aqui foi que os incomunicáveis são aqueles com os quais não há nada análogo nas criaturas, como a seidade, simplicidade, imensidão, só Deus é isso. E os outros são aqueles com os quais as propriedades do espírito humano têm alguma analogia. Então a gente tem alguma ligação com isso.
como poder, bondade, misericórdia, retidão, etc. Tudo isso a gente pode ter também. Hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade. Imutabilidade, de maneira simples, é uma das perfeições divinas, isso é o que o Pink fala, daquele livro roxinho, tá? Que não é suficientemente considerada, é uma das excelências do Criador que o distingue de todas as suas criaturas. Qual que é a preocupação do Pink? Ele diz que isso é muito importante, mas a gente não pensa nisso muito. A gente não considera muito a imutabilidade de Deus e deveríamos pensar um pouquinho mais sobre o que é essa qualidade de Deus. O Berkhoff, eu vou só explicar para vocês, eu vou trazer geralmente umas 2 ou 3 citações, depois a gente vai tentar ver o que a palavra diz e algumas aplicações para cada parte, tá bom? Só para vocês entenderem como vai funcionar. O Berkhoff, que é um outro teólogo muito importante, ele diz que a imutabilidade é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente no seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Em virtude desse atributo da sua imutabilidade, ele é exaltado acima de tudo quanto há e é imune de todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. Veja só, o seu conhecimento, seus planos, seus princípios morais, suas volições, suas vontades, permanecem sempre os mesmos. Até a razão nos ensina que não é possível você ter mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor ou para pior. Então veja que Deus é imutável, ele não muda em nenhum dos seus aspectos. Tem uma outra citação aqui, que é a última que eu vou falar sobre essa parte, que é do Strong, que é um outro teólogo. E ele fala o seguinte: pela palavra imutabilidade, nós queremos dizer que a natureza, atributos e vontade de Deus são isentos de toda mudança. A razão nos ensina que nenhuma mudança é possível em Deus, seja de aumento ou diminuição, progresso ou deterioração, contração ou desenvolvimento. Toda mudança deve ser para melhor ou pior, mas Deus é perfeito. Ele é perfeição absoluta e nenhuma mudança para melhor é possível. Mudança para pior seria igualmente inconsistente com a perfeição. Não existe causa para esse tipo de mudança, nem fora de Deus, nem dentro dele mesmo, tá? Então, primeira coisa importante, Deus é imutável. E o que significa isso? Que ele não muda em nenhum dos seus aspectos. Ou seja, ele não muda em seu ser, o ser dele continua sempre o mesmo. Ele não muda em seus decretos, o que ele decreta continua sempre o mesmo. Ele não muda em suas promessas e ele não muda em seus atributos. Eu podia ainda falar de muitas outras, mas hoje eu queria falar para vocês dessas 4 características aonde Deus não muda, tá? E tentar ver aonde isso se aplica para a gente. Primeiro, então, olha só, Deus não muda, ele é imutável no ser dele, na essência dele. O Arthur Pink fala sobre isso também, dizendo que Deus nem evoluiu, e nem cresceu, e nem melhorou. Ele é hoje o que ele foi ontem, o que ele foi no início e o que ele sempre será. Essa é a essência dele. Esse é o ser de Deus. Continua o mesmo sempre. E para entender um pouco dessa essência dele, dessa imutabilidade, a única maneira possível para a gente é se a gente comparar conosco. Veja só, os reinos que a gente geralmente olha para as grandes coisas deste mundo. Então a gente olha grandes reinos como o Egito, Babilônia, Roma e outros grandes, Estados Unidos, Reino Unido. Todos estes reinos, uma hora ou outra, vão passar. Existe um funcionamento geral que a gente vê. A sociedade cresce, desenvolve, chega a um pico e depois declina e morre. Isso é o que geralmente acontece. Aconteceu com a maioria dos reinos. Isso não acontece com Deus. Vejamos conosco. Veja a palavra de Deus aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
A própria Bíblia diz que uma hora ou outra este mundo vai passar. E a gente às vezes não percebe isso. A gente acha que a natureza é eterna, o universo é eterno e tudo mais. Mas o que a palavra diz é diferente. Versículo 7 fala: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A gente olha para esse mundo às vezes e acha que o mundo é eterno. Acha que essa terra é eterna, que o universo é eterno. Mas porque é algo muito longo e é o que a gente consegue ver. Eu estava assistindo esses dias Mowgli, passando na Netflix. E eu achei interessante uma das falas da pantera. Tem uma pantera lá, os animais falam nesse filme, né? Mas tem uma pantera lá, e aí o Mowgli pergunta: o que é a selva? E a pantera fala: olha, a selva é onde a gente vive. Mas qual que é a idade? Olha, a selva é muito antiga. E ela sempre existiu. E ela vai continuar existindo. Antes de você nascer já existia. E depois que você morrer vai continuar existindo. A selva é eterna. O pensamento daquela pantera eu acho engraçado porque é o pensamento de tudo que ela conhece. Ela conhece aquilo e para ela, este mundo dela é eterno. Porque é tudo que ela sabe. Mas quando nós olhamos para o mundo que nos rodeia, por mais que pareça que vai durar para sempre, nós vemos que a criação muda e a criação está fadada a uma destruição. A única coisa eterna, de fato, é Deus. A palavra fala que os anjos mudam. Olha lá em Judas, no capítulo 6. Judas, no finalzinho da Bíblia. Olha só que interessante, falando sobre os anjos que foram criados de um modo e modificaram este modo inicial. Judas fala assim: anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Nem mesmo os anjos, que são seres espirituais criados por Deus, são eternos. E eles mesmos mudam. Tá? A questão é de mudança. Existe uma parcela dos anjos que continuou igual e estão com Deus. E existe uma parcela dos anjos que caiu. E estão diferentes do seu estado original. Os anjos mudam, nós mudamos. Eu não tenho nem que ler os textos todos aqui da Bíblia, porque isso a gente sabe, né? Cada um de nós, se você olhar para quem você era um ano atrás e para quem você é hoje, você sabe que você mudou bastante. E se não mudou, tem alguma coisa errada com você. O homem muda, para melhor ou para pior. Tá? A gente vai sempre mudar o tempo todo. Nós somos muito voláteis, né? Fluidos. E também, apesar de os reinos passarem, a criação mudar, os anjos mudarem, nós mudarmos, Deus mesmo não muda de maneira nenhuma. E nós temos vários textos. Eu vou ler apenas 2. Salmo 90, versículo 2. Abra aí na palavra. Eu vou ler alguns textos sempre, meus irmãos, porque nas nossas aulas a ideia é sempre termos a Bíblia regendo. Salmo 90, versículo 2, fala o seguinte: olha só, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este é o Deus que criou o mundo, qual nós adoramos e que não muda. E Tiago, capítulo 1, texto conhecido de muitos, versículo 17, ele fala o seguinte. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Aqui falando que o próprio Deus também não muda, ele é sempre bom, este mesmo Deus que nos concede tudo que há de bom em nós também. Meus irmãos, fica claro para nós aqui que Deus não muda e as outras coisas mudam. Agora,
Como que isso, de fato, afeta as nossas vidas? Eu tenho algumas aplicações aqui para essa primeira parte, da imutabilidade do ser de Deus. Veja, tudo que é baseado em Deus é firme e imutável também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a moral. Nós estamos em um tempo em que a gente não sabe, ou pelo menos as pessoas do mundo não sabem o que é bom e o que é mal. Não sabem se está certo ou se está errado. E muitas vezes, muitas mesmo, acabam trocando o mal pelo bem e o bem pelo mal. E fazem isso num piscar de olhos e sem pensar duas vezes. Por quê? Porque a noção de moral, de bem e de mal dessas pessoas não está alicerçada, não está embasada em algo que é eterno e que não muda. Ou seja, é muito possível que para alguém deste mundo, se você perguntar o que é bom e o que é mal, vai falar o seguinte: olha, é bom se for bom para a sociedade e é mal se for mal para a sociedade. Ou seja, matar uma pessoa que contribui para a sociedade é mal. Mas uma pessoa que causa um pouquinho de mal para a sociedade, então é bom. Mas se a sociedade mudar daqui a pouco, o bem e o mal para essa pessoa muda também. Hoje nós estamos vendo um pensamento assim: é bom se me faz bem, é bom se me deixa alegre, e é mal se me deixa triste. Que é um pensamento bem de criança, na verdade, né? A criança pensa assim: olha, é bom porque eu estou alegre, é mal porque eu estou triste. Só que daqui a pouco, o que te deixa alegre é uma coisa que causa mal para outra pessoa. Estão entendendo isso? Se a gente basear o bem e o mal em coisas que mudam, como a nossa vontade, em coisas que mudam, como a sociedade, os reinos passam, em coisas que mudam, como a natureza, seja lá o que for, isso tudo vai ser muito fluido. E muitas vezes o bem vai ser o mal e o mal vai ser o bem e nunca vai ser algo eterno e fixo. É por isso que quando nós pensamos no bem e no mal baseados em Deus, nós temos uma certeza e uma segurança de que essas coisas não vão mudar. Para Deus, sempre o que é bem e o que é mal é mal. E você vai basear isso em Deus. Eu vou dar um exemplo que a gente tem visto muito nesses últimos dias, que é a questão da pedofilia. A pedofilia, nós hoje pensamos que é mal, porque faz mal a outras pessoas, porque a criança não pode escolher e por aí vai. Mas é possível que chegue um tempo em que haverá o seguinte pensamento: não, mas é amor. E o mais velho ama a criança. E a criança não escolhe ainda, mas ela vai amar também. E qual que é o mal dele extravasar esse amor para essa criança? E então daqui a pouco é possível que a pedofilia seja uma coisa boa. É muito possível isso. E tem gente que defende isso já, nesse mundo que nós vivemos. Mas se nós basearmos isso em Deus, isso nunca vai ser uma coisa boa. Porque para Deus, sempre a pedofilia será errada. Porque Ele é eterno e Ele não muda. Deu para entender isso? A moral, quando nós baseamos em um ser que é eterno e não muda, isso nunca vai mudar também. Outra coisa, o temor. Tem um livro que eu indico para todo mundo que eu converso e vou continuar indicando até eu morrer, eu acho. Chama-se Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E esse livro é espetacular. E uma coisa que esse livro ensina muito bem é que nós tememos ou pessoas ou Deus. E quando eu falo de temor, eu não estou falando de eu vou morrer. Não, não é necessariamente isso. Mas é no sentido de que eu sou controlado por essas pessoas ou eu sou controlado por Deus. Quando nós tememos as pessoas, então o nosso comportamento é baseado nessas pessoas. E as pessoas mudam. É mais ou menos assim. Num casamento, eu vou ser um bom marido se minha esposa for uma boa mulher. Eu estou temendo, eu estou sendo controlado pelo outro. Tá? Na igreja, eu vou para este local
se fulano estiver ali. Aí eu vou, porque eu gosto desse fulano. Mas eu não vou para aquele local porque tem outro fulano lá que eu não gosto. Então eu estou sendo controlado pelas pessoas que estão sempre mudando. E quando a gente coloca o controle da nossa vida em pessoas que estão sempre mudando, a gente também fica o tempo todo mudando e bambeando para lá e para cá, sem saber como se comportar. A palavra mostra que a gente deve temer a Deus e ser controlado por Deus. Quando a gente é controlado por Deus, que é eterno e que não muda, então a nossa vida também passa a ser uma vida mais íntegra, inteira, mais perene, uma vida que não tem tantos altos e baixos. Conhece aquelas pessoas que têm muitos altos e baixos? Muitas vezes alegre, muitas vezes triste e tal, e tudo depende do que o fulano fez. Se alguém fez isso, eu estou muito triste. Se alguém fez isso, eu estou muito alegre, fez isso para mim e tal. Para aquela pessoa que coloca o temor em Deus, nada disso importa. E o que importa é o que Deus pensa e o que Deus faz. Dá para entender isso, gente? Quando a gente teme a Deus e coloca o nosso controle, entrega o controle da nossa vida para um Deus que é eterno, então não interessa muito as pessoas que mudam, mas interessa o que esse Deus eterno pensa e faz. E isso também afeta a nossa vida na questão da segurança. A palavra chama Deus de a rocha eterna. A pior coisa que tem é você pisar em um lugar e não estar muito firme, você ficar meio bambeando para lá e para cá com medo de cair. Eu não sei quantos de vocês acompanharam aquela época que tinha a ponte do rio que cai, né? Do Faustão. Era muito engraçado. As pessoas tentavam atravessar aquela ponte, ela ia bambeando para cá e para lá, e o pessoal ia jogando bola e elas caíam. Ou, se você já viu alguém afundando em areia movediça. São coisas terríveis. Isso tudo acontece quando a gente coloca o pé sobre algo que não é firme. A gente sempre está correndo o risco de cair. Sempre está pisando em ovo. Tá? Quando nós temos um Deus eterno, nós temos segurança. Nós podemos confiar nele. Porque sabemos que ele não mudará. Ele não vai ter outro comportamento. Pastor Leandro, falando sobre isso, ele fala o seguinte: Deus é uma fonte eterna de segurança. Ninguém confia em coisas mutáveis, coisas que mudam. Não arriscamos o nosso dinheiro em investimentos instáveis. Não colocamos a nossa confiança em pessoas cujo temperamento muda da noite para o dia. Pois é um fato estabelecido que segurança está intimamente ligada à estabilidade. Se você quer segurança, você tem que apostar as suas fichas todas em Deus, que é o único ser eterno e imutável, a rocha eterna, que não falha, que não muda e que não vai sair dali. Eu sempre penso a respeito daqueles homens que depositam o amor e a segurança da vida em outras coisas. Um que eu vejo muito é o dinheiro. E é muito interessante como a gente vê que, via de regra, chega um ponto que eles são desapontados e isso acaba com a vida deles. Teve um tempo, na crise de 29, em que a Bolsa de Valores quebrou e muitas pessoas que tinham muito dinheiro, de repente, no dia seguinte, não tinham mais nada. E aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, que depositavam a segurança no dinheiro, ou seja, aconteça o que acontecer, eu tenho dinheiro para me valer, para fazer o que eu quiser, de repente não tinham mais nada. Ou seja, a segurança deles, o solo que eles pisavam, a rocha deles, virou areia. E eles afundaram. E eu leio a respeito disso, a gente vê documentários, que muitas pessoas, nesse mesmo dia da quebra da bolsa, pegavam, subiam no parapeito, na janela e se jogavam. Por quê? A segurança deles, aquilo que dava sentido, aquilo que eles colocavam os pés, a firmeza deles havia sido levada. O dinheiro. É por isso que nós não podemos colocar nossa segurança, a confiança de nossas vidas em coisas que são volúveis e podem desaparecer, mas sempre em Deus. Deus é a única coisa que se mantém. Isso acontece com família também. Vocês conhecem pessoas, e talvez você seja uma dessas, que tenha perdido um ente querido. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um irmão.
um tio, alguém muito querido, um vô, uma avó. E nessa perda, você tenha sentido, ou essa pessoa tenha sentido que o mundo caiu, desabou, acabou. Acabou tudo, porque o que trazia segurança era essa pessoa. Nós não podemos colocar a nossa segurança em ninguém. Por mais que nós amemos, podemos manter junto, podemos estar sempre caminhando, conversando e amando, ok. Mas não coloque a sua confiança em ninguém. Porque se você fizer isso, quando essa pessoa se for, você se vai também. E isso é muito claro, e eu vejo acontecendo corriqueiramente. Coloque a sua esperança e segurança somente em Deus. Porque Ele é eterno e o seu ser é eterno. Mas não somente o seu ser é eterno, mas Ele também é imutável em seus decretos. O Arthur Pink fala sobre isso, fala sobre decretos em questão de conselho, que este conselho dele nunca varia, nunca muda, o propósito de Deus nunca se altera, tá? E é muito interessante que ele fala, preste atenção aqui, uma de duas coisas fazem o homem mudar sua mente, quando ele planeja alguma coisa, e reverter os seus planos. Falta de previsão para antecipar tudo, ou seja, ele planeja uma coisa, mas não conseguiu pensar em todas as coisas que podem influenciar. Ou falta de poder para executar. Ele planejou alguma coisa, mas não consegue executar porque não tem finanças, não tem poder para isso. Mas como Deus é ambos, onisciente e onipotente, nunca há qualquer necessidade de ele revisar os seus decretos. Deus já conhece o futuro e todas as coisas. Ele tem poder para mover todas as coisas também e para realizar o plano dele. Então não tem nenhum motivo para Deus chegar em um certo ponto e falar, olha, cansei, quero mudar, ou não deu certo, vou mudar o plano. Não, Deus não trabalha assim. Os decretos dele, aquilo que ele definiu e decidiu, vão sempre se manter os mesmos, porque ele é onisciente e ele é onipotente. O Leandro Lima, o pastor, fala que quando falamos em decretos divinos, estamos nos referindo às determinações que tomou desde toda a eternidade. Tudo que Deus já determinou e planejou desde antes da criação do mundo, isso permanece para sempre e vai se cumprir. Vamos ver o que a palavra diz aí, gente? Esses textos eu coloquei aqui, são alguns, são 3 slides com versículos bíblicos. E eu vou ler alguns para vocês. Olha, primeiro aqui, olha Jó. Jó fala no capítulo 23, versículos 13 a 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Olha Jó no 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diz o homem que depois de Deus tirar tudo e dar tudo para ele, ele aprendeu. Deus planeja e faz. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que Deus planejou e decretou é o que permanecerá. Não o nosso desígnio, não o nosso decreto, mas o de Deus. E aqui é interessante porque, novamente, toca a nossa sociedade. A nossa sociedade sempre coloca a vontade do homem, a sua vontade, acima de qualquer coisa, inclusive da de Deus. E se a sua vontade não acontece, então você fica muito triste, então a sua vida acaba e aquela coisa toda, Você não tem uma vida boa. Nós temos de entender que a vontade de Deus vai acontecer e quando isso acontece é bom. Bom, se coloque na vontade de Deus. Isaías 14, 24 a 27. Ele diz o seguinte: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deus determinou e Deus cumpriu, inclusive quando se trata de grandes nações e seres e homens poderosos.
Deus ainda assim determina e é a vontade dele que prevalece. Último slide aqui de versículos. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. É Deus falando. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus, antes que houvesse dia, ele já existia. E ninguém pode livrar ninguém das mãos deste Deus. Quando ele age, ninguém impede. Hebreus 6:17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Os propósitos de Deus, os decretos de Deus não mudam. E aí talvez você me pergunte, mas o que são esses decretos? E eu tenho aqui alguns exemplos, retirados do site 5 Solas, uma tradução do Tokashik. E aqui tem alguns decretos de Deus. Eu vou ler rapidamente para você. E aí tem cada versículo, depois você pode olhar na internet ou tentar falar comigo e eu te envio. Mas aqui tem os decretos de Deus e a sua base bíblica. Olha só. Decreto de Deus. A terra e seus fundamentos. Deus decretou a terra e os fundamentos, aonde deveriam estar e como deveriam ser. O mar e seus limites. Deus decreta até onde que o mar vai e para onde que ele volta. A chuva, Deus decreta quando que cai e quando que para. Fez isso no dilúvio, por exemplo. O sol, a lua, as estrelas, o tempo, os períodos da história, as fronteiras e as diferenças étnicas das nações, o nosso nascimento e caráter, o curso da vida, cada pensamento e cada palavra, o poder e a autoridade dos homens, bem como a sua incredulidade, a impiedade dos homens, incluindo a maldade daqueles que crucificaram a Cristo. Tudo isso é decretado por Deus antes da fundação do mundo. E só um adendo aqui, gente. Ele decreta que a maldade possa acontecer. Ele cria homens livres no início para cometerem um pecado. E quando eles cometem, o pecado entra no mundo. E a partir daí Deus usa inclusive essa maldade. Tudo isso ele decretou desde o início. A vinda do reino anticristão, a condenação dos ímpios, o julgamento dos anjos caídos, o fim de todas as coisas, o nascimento, a vida e a morte de Cristo, cada parte da salvação, incluindo o chamado, a fé daqueles que creem, a justificação, a adoção, a santidade e as boas obras, e a herança da glória. Todas as coisas no céu, na terra e no inferno. Tudo isso Deus decretou desde o início e Deus mantém. Isso não muda. E é muito interessante pensar no que isso significa para a gente. E a gente tem até uma prova interessante de que Deus não muda nos seus decretos quando a gente olha para as leis da natureza. Eu acho isso aqui espetacular. Charles Hodge escreveu o seguinte: a uniformidade das leis da natureza é uma revelação constante da imutabilidade de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse mundo e para a natureza, uma coisa que fica muito clara é que tudo, se for deixado, vai caminhando para uma desordem natural. Vai caminhando para um caos. Muitos usam a segunda lei da termodinâmica para explicar isso. Mas olha só que interessante. Ainda assim, durante milhares de anos, a gente vê que a chuva continua caindo, o sol continua subindo, na nossa visão, é claro, a lua continua aparecendo, as plantações continuam crescendo, morrendo, as crianças nascem, crescem e morrem. Tudo isso continua acontecendo, porque existe um decreto de Deus mantendo todas essas coisas. E quando a gente pensa, por exemplo, em outras leis eternas, por exemplo, vamos pensar na matemática. Por que se alguém depois quiser me explicar, eu não consigo ainda. Mas por que 2 mais 2 é igual a 4? Qual que é o motivo disso? Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso já, mas é muito louco. Porque você começa a olhar para essas coisas e começa a perceber que não há nenhum motivo natural para isso, senão uma lei
anterior estabelecida por um Deus criador. É porque Deus determinou que 2 mais 2 é igual a 4 e vai continuar sendo 4 até o final dos tempos. E 4 mais 4 é igual a 8, por aí vai. Pelo menos em dados brutos. É claro, não vou entrar em números quebrados e por aí vai. Mas o ponto principal é que a lei que Deus estabeleceu, inclusive a lei matemática, ou, por exemplo, a lei da gravidade. Por que você está em pé e não sai flutuando daqui? Um motivo muito simples. Existe uma lei chamada lei da gravidade, estabelecida por alguém que os cientistas não sabem quem é, mas nós sabemos, que faz com que o homem permaneça sendo puxado para baixo aqui na Terra. É por isso que a pedra cai quando a gente joga, é por isso que a gente não sai flutuando, porque existe uma lei que Deus decretou desde o início e continua até hoje. As leis deste universo mostram que os decretos de Deus foram estabelecidos e são mantidos até hoje. E é isso que possibilita a gente, por exemplo, a fazer ciência. Não sei se você é cientista ou estuda, mas se você parar para pensar, você só consegue estudar e experimentar e repetir processos porque você parte da premissa de que as coisas vão continuar daquela mesma maneira. Existe um experimento interessante que é assim: você coloca uma corda e no final dessa corda você coloca uma bola de metal, é um pêndulo. E aí, se eu pendurar essa corda ali no topo da igreja e trouxer o pêndulo para cá, aqui perto do púlpito, e soltar, ela vai para lá. Quando ela voltar, ela não chega no mesmo lugar. Ela fica um pouquinho para lá. Isso é por conta da força que vai se desgastando e por aí vai. Agora, por que raios que ela não vem e continua para cá? Por que raios que quando eu solto ela não fica parada em vez de ir para lá? Tudo isso acontece porque Deus estabeleceu leis, leis de funcionamento do universo e que acontecem assim e vão acontecer assim sempre. Se eu pegar essa bola e colocar aqui e jogar 1000 vezes ela vai e volta no mesmo movimento. Ela vai repetindo. Porque existe uma determinação de Deus para que as coisas se repitam e permaneçam iguais. É muito interessante pensar nisso. E é só por isso que a gente pode, então, investigar e fazer ciência. Então, eu vou fazer o experimento 1000 vezes para determinar. Existe uma lei. Se não houvesse um Deus, se não existir um Criador como o Deus da Bíblia, não existe ciência, não existe conhecimento humano. E essa é a importância de um Deus imutável. E existe também uma heresia a ser negada. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar. Existem algumas igrejas que têm pregado isso, inclusive. É chamado de teísmo aberto. O teísmo aberto nega essa imutabilidade de Deus. Olha só o que ela diz. Diz que a onisciência de Deus abarca apenas o passado e o presente, mas não o futuro. Porque o futuro simplesmente não existe. O futuro está totalmente em aberto e Deus e os homens construirão o futuro num constante ritmo de adaptações e inovações. Esse é um pensamento teológico que não tem base suficiente bíblica, mas que tem se espalhado por algumas igrejas. Então, algumas igrejas acabam caindo nesse erro, e por cair neste erro, também tem uma vida, muitas vezes, de medo. Pense no seguinte: se Deus não conhece o futuro e não decretou as coisas desde o início, quem garante que no final o bem vence o mal? Quem garante que no final você vai para o céu e não para o inferno? Ou que vai ter um céu e um inferno? Está tudo sendo construído e Deus está trabalhando com o homem. Meus irmãos, isso não procede. E quando a gente crê nisso, a gente perde muito. Como que isso afeta a nossa vida? Primeiro, saber que Deus é imutável nos seus decretos. Primeiro, resignação e paz. Eu tenho aprendido isso a cada dia. E a cada dia eu comprovo que conforme você se resigna à vontade de Deus e aos decretos dele e entende que ele é o Todo-Poderoso e ele controla todas as coisas e que ele não muda o plano dele e que você está dentro desse plano,
você para de lutar contra isso. E quando você para de lutar contra o plano de Deus, você tem paz. Se você está sem paz, talvez o motivo seja porque você ainda continua lutando contra a vontade e o plano de Deus e o decreto dele. E a paz dele vem também e principalmente porque o plano de Deus é sempre bom. E isso é uma coisa que me tranquiliza muito. Eu sei que por mais que eu sofra um pouquinho aqui e ali, eu sei que o plano de Deus é o melhor no final. E por mais que talvez, e existem casos extremos, que eu sofra aqui e ali e continue sofrendo até a minha morte, eu sei que isso cumpre o plano de Deus. No final eu estarei salvo, numa vida eterna com Deus, e o plano de Deus, que é de salvar outras pessoas, vai estar acontecendo. Meus irmãos, o decreto de Deus não muda. E se você confia nesse decreto e se resigna a ele, você tem paz. Segunda coisa, certeza da salvação. Deus decretou desde o início, e isso fala em Efésios, desde antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que são dele. E se você sendo um escolhido, você certamente será salvo. Você pode ter toda a certeza e convicção disso. A ciência, somente porque Deus é imutável nos seus decretos e estabeleceu a natureza para funcionar dessa maneira, é que nós podemos aprender e compreender e investigar essa natureza. Estações e a natureza vão se manter dessa maneira até o fim dos tempos. É o que ele prometeu, que enquanto existir essa terra, ainda existirão estações e natureza. Se um dia acabar a terra, é que vai acabar tudo isso. Isso é o que afeta em nossas vidas, saber que nós temos um Deus que é imutável nos seus decretos. Mas Deus também é imutável em suas promessas. Tem a ver com os decretos. Mas olha só o que a palavra diz. 2 Timóteo 2, versículo 13. Abram aí na palavra de vocês. 2 Timóteo, versículo 13. Ok. Você que já abriu, Deus te recompense. E aqui eu recompenso os preguiçosos que não quiseram abrir. Está aqui também, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha só o que a palavra diz. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel à palavra que ele mesmo proferiu. A gente canta às vezes aquela música, Tu és fiel, Senhor. E a gente canta no finalzinho, fiel a mim. Ok, bonito. Mas talvez o melhor, e já foi mudado em muitos hinos, é dizer que Deus é fiel a si. E ele é fiel a si mesmo. E ele é fiel à palavra dele. Quando ele fala, isso se cumpre. As promessas que ele faz. Eu trouxe apenas o exemplo de uma promessa aqui, mas a palavra é repleta delas, mas só para mostrar isso para vocês. Olha só. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Uma promessa, ok, é uma promessa muito importante, mas é uma só. Gênesis 12, versículos de 1 a 3, fala assim. Disse o Senhor a Abrão, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Promessa no versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E uma promessa final aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente olha isso sendo cumprido lá na frente, no Novo Testamento, em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 8 a 12. Diz o seguinte, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os outros povos, outras famílias, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. E agora veja o finalzinho desse texto, versículos 13 e 14. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gênesis 12, promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cumprimento em Cristo, explicado por Paulo em Gálatas. Jesus Cristo veio, morreu, se fez maldição, pagou os pecados. E agora, nele, pela fé nele, todas as famílias da terra são benditas. Quando Deus promete, Deus cumpre. E a palavra é repleta de promessas e cumprimentos de Deus. Como que isso afeta a nossa vida? Esperança e alegria. Primeiro, há muitas promessas de Deus. E quando nós vemos uma promessa, nós podemos ter a certeza de que ela será cumprida. A promessa em Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Há uma promessa de que um dia, ao lado de Deus, aqueles que são de Jesus experimentarão um tempo sem luto, sem choro, sem dor, porque este mundo já passou. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Alívio, certeza do perdão, promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele promete que perdoa. O que a gente faz? Pede perdão. Há uma certeza de que Deus nos perdoará. E você pode fazer isso com todas as promessas da Bíblia e ter certeza que Deus as cumprirá. E isso significa também que você pode orar. Algumas pessoas perguntam, mas como é que eu faço para uma oração se tornar real? E a resposta é muito simples. Ore de acordo com a vontade e a promessa de Deus. Se você orar para o Senhor, Senhor, cumpra a sua promessa, está orado e vai ser cumprido. Não sei quando, mas vai. Ore pelo cumprimento das promessas de Deus e essa promessa certamente vai acontecer. Ore ao Senhor confiadamente. Última característica da imutabilidade de Deus. Deus é imutável em seus atributos. O Pink, daquele livrinho roxo, ele fala o seguinte: Deus é imutável em seus atributos. O que quer que fossem os atributos de Deus antes do universo ser criado, eles são precisamente os mesmos agora e vão continuar assim para sempre. Necessariamente, pois eles são as próprias perfeições, as qualidades essenciais de seu ser. Os atributos de Deus, ou seja, a onisciência, a onipotência, a infinidade, a bondade, tudo isso de Deus permanece para sempre. A palavra diz isso muito claramente. Eu trouxe aqui 3 atributos que a palavra diz claramente que permanecem para sempre em Deus, com os textos bíblicos. Primeiro, o amor. Lá em Jeremias 31:3 e João 13:1, fala o seguinte, Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A palavra mostra que o amor de Deus é eterno, desde o início até o fim. Não há começo e não há finalização para esse amor. A verdade de Deus também permanece para sempre. Salmo 119:89 diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Lucas 21:33 fala: passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. A verdade de Deus permanece para sempre. E por último, queria falar sobre a misericórdia e depois o que significa para a gente. Malaquias 3, versículo 6, fala o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Misericórdia de Deus que não muda. Isaías 54, 10, os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E Salmo 100, versículo 5, conhecido por muitos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, Deus é eterno, as qualidades dele são eternas, o que ele era no início, ele continua hoje e continuará sendo sempre. Por que é importante eu saber disso? Existe uma outra heresia que também adentra as paredes da igreja e é chamada de teologia do processo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas essa teologia diz que a imagem clássica de Deus como imutável e transcendente não é verdadeira. Mas eles dizem que existe um Deus que está parcialmente evoluindo com e em relação ao mundo criado. Tá? Tanto a teologia do processo quanto o teísmo aberto, elas são muito próximas em alguns aspectos, mas essa aqui diz muito claramente, Deus nem sempre foi como ele é hoje. No início, ele era poderoso, mas estava aprendendo ainda. Então ele cria um mundo, cria o homem, não dá certo, o homem peca, e Deus melhora um pouco, derrama as águas, destrói tudo, e aí faz de novo, porque está tentando e está melhorando. É a ideia de que Deus é mutável e está sempre numa evolução. Mas a palavra deixa muito claro que o que ele era antes, ele continua sendo hoje e ele continuará sendo para sempre. Como que isso afeta, meus irmãos, a nossa vida? Primeiro, se o amor de Deus é eterno, ele ama os seus filhos incondicionalmente e vai continuar amando até o fim. Eu vejo muita gente com medo e vem conversar comigo às vezes dizendo, olha, eu cometi esse pecado e isso é muito grave. E às vezes eu penso que nem Deus me aceitará de volta e nem Deus vai me amar mais. É uma pessoa crente que caiu. E a resposta para ela é muito simples. Olha, Deus ama incondicionalmente os seus filhos, aqueles que ele escolheu para amar. E este amor é eterno e não muda pelo que você faz. Não é o que você faz que faz o seu pai e a sua mãe te amar menos ou te amar mais. Quando a gente transfere isso para a nossa vida é engraçado, porque via de regra, numa família comum, o pai e a mãe amam muito o filho. E o filho, às vezes, faz... Nossa, vocês conhecem algumas crianças que são daquelas que eu prefiro não falar. Mas que fazem coisas terríveis. E o pai e a mãe falam, não, mas é lindo, eu amo muito. E aí o filho, às vezes, faz uma coisa que magoa o pai e a mãe, mas por mais que tenha magoado, ele continua amando o filho. E a mesma acontece com o nosso Pai Celeste. Ele ama os seus filhos. É claro, são filhos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Deus nos ama incondicionalmente. A verdade de Deus jamais passará. Esse mundo passa, mas a Bíblia não passa e a verdade de Deus também não passa. Nós podemos crer nela fielmente e permanecer alicerçados nessa verdade. E Deus será sempre misericordioso. A gente lê um texto no culto que fala que Deus é rico em perdoar. Nós temos muitos exemplos na história de quando Deus é misericordioso e tira alguém do pecado e salva alguém do pecado e derrama graça sobre essa pessoa porque Ele é misericordioso e sempre será misericordioso. É importante saber disso, gente, porque em alguns momentos da nossa vida parece que as situações mostram uma coisa diferente. Parece que as situações mostram que Deus não nos ama mais.
parece que a verdade de Deus já não é o que era, e parece que Deus não está sendo misericordioso com a gente. E é aí que você, como crente, é chamado a crer e ter fé no que a Bíblia diz. Em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza e a convicção das coisas que a gente não vê. E às vezes a gente não vai conseguir ver fisicamente e neste mundo o amor de Deus, a verdade e a misericórdia em algumas situações. Mas se você não conseguir ver isso e apalpar isso, então creia que ele continua assim, porque a nossa visão é muito limitada e a gente não consegue ver tudo o que está acontecendo. Mas ele continua misericordioso, a verdade continua e o amor dele continua. E os outros atributos também continuam. Eu não estou falando para você crer nessas coisas sem base. É o que a palavra diz. Continue crendo, mesmo que talvez você não consiga ver. Porque a gente não consegue ver a figura toda. Última coisa importante de entender. A imutabilidade não é imobilidade. Muita gente confunde que Deus é imutável e acha então que ele é imóvel. Olha, se ele não muda, ele também não se mexe. Não é isso, tá? Deus age. E ele age neste mundo. Existe uma religião deísta. Os deístas creem que Deus criou o mundo, mas não está mais aqui. Então o mundo foi deixado. Não. Deus continua. E ele age no nosso mundo sistematicamente. E é só porque ele age que as coisas permanecem. A pergunta que sempre surge é, Deus age, mas não parece que ele agia de uma maneira aqui e aqui é um pouco diferente? Será que ele mudou? A maneira dele agir muda? A verdade é que Deus age, sim, mas de maneiras diferentes, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Eu tenho um exemplo aqui, ressurreição de Lázaro. Por que Jesus ressuscitou a Lázaro e não a João Batista? Sendo que João Batista perdeu a cabeça, foi morto, e Jesus mesmo diz que João Batista era o maior antes dele. Por que isso? Por que ele agiu diferente? Por que Deus mostrou misericórdia para Nínive? Jonas vai pregar o evangelho e tal, vai falar que vai ser destruído, e então Deus derrama misericórdia e salva Nínive. Mas quando se trata de Sodoma e Gomorra, Deus destrói. Meus irmãos, as ações de Deus neste mundo muitas vezes são diferentes. E não é que Ele está mudando ou mudado, mas as circunstâncias mudam e Ele age de maneira diferente, de acordo com a circunstância diferente, com a pessoa diferente, para alcançar o seu objetivo. Qual que é o objetivo de Deus quando ressuscita Lázaro? Mostrar a sua glória. E não era o mesmo objetivo que ele tinha com João Batista, por exemplo. Por isso que ele age de uma maneira aqui e não dessa maneira aqui. Deus muitas vezes age de maneira diferente, mas não significa que ele tenha mudado. E a gente tem aí, às vezes, o pensamento de alguns contextos lá de Gênesis 6,6, por exemplo, quando fala que Deus se arrependeu. E eu queria só explicar isso rapidamente, porque é uma dúvida que pega muita gente. Algumas passagens bíblicas falam que Deus se arrependeu de fazer uma coisa e então ele mudou. Tá? Gênesis 6,6 fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Quando a gente lê isso na Bíblia, isso é chamado de antropopatismo, tá? Que é a gente colocar um sentimento, que é o patos, né? O patismo de homem, antropo, em Deus. Então a gente faz isso, a gente atribui um sentimento humano a Deus, porque a gente não consegue explicar com palavras humanas o que Deus é ou estava sentindo. Então a gente tenta explicar da melhor maneira possível, da melhor maneira que o homem pode entender. E Deus mesmo faz isso, porque Ele fala que se arrependeu para que a gente consiga compreender. Quando Ele faz isso, é para a nossa compreensão. E temos de entender que quando Deus fala do arrependimento dele,
não é o mesmo sentimento do homem. O arrependimento de Deus não é o arrependimento do homem. Isso é muito claro quando a gente lê, por exemplo, em 1 Samuel 15, no mesmo capítulo, versículo 11, ele fala sobre um arrependimento, e no versículo 29, ele fala que ele não se arrepende. É interessante, como que Deus falou que se arrepende aqui, e aqui ele fala que não se arrepende porque não é homem? E a explicação é muito simples. O arrependimento como nós humanos temos, de fazer uma coisa e ver que não dá certo e tentar mudar, e esse sentimento ruim de se arrepender, isso é uma coisa que Deus não tem. Mas Deus tem algum tipo de sentimento e Ele coloca como arrependimento nessas situações em que, aparentemente, no nível humano, há mudança. E nisso tudo, é importante entender o seguinte: Deus não se arrepende e, apesar de aparentemente isso acontecer, quando a gente tenta observar o quadro todo, a gente percebe que isso não é verdade. Mas nós somos muito finitos para isso. E eu vou encerrar com isso aqui. Existem algumas aparentes mudanças de Deus. Mas nós sabemos que, num âmbito maior, Deus é imutável no seu ser, nos seus atributos, decretos, promessas e tudo mais. Mas, aonde a gente consegue perceber, às vezes, aparece uma ação condicional. Por exemplo, quando alguém ora para Deus e Deus parece que muda de ideia. Isaías 38, de 1 a 8, fala do rei Ezequias, que adoece, ora a Deus e Deus dá 15 anos a mais para ele. Deus falou, você vai morrer. Ele ora e Deus dá 15 anos a mais. Parece que Deus mudou. Mas a verdade é que até mesmo a oração desse rei estava no decreto de Deus. E a gente não percebe isso. O que a gente percebe é o que Deus tinha falado e o que Deus fez. A gente percebe esse plano visível e não o plano invisível. E antropopatismos, a gente percebe também quando Deus fala que se arrependeu ou usa algum tipo de palavra humana para descrever quem Deus é. Meus irmãos, para encerrar então, como que isso afeta nossas vidas? Primeiro, Deus age, tá? Sempre se lembre disso. Deus não erra, não se arrepende como homem. Tudo está decretado e planejado desde o início. Deus se preocupa em se comunicar conosco. Quando Ele usa palavras humanas, como arrependimento, para se explicar, Ele quer que a gente compreenda. É por isso que Ele usa palavras que às vezes não expressam perfeitamente o que Ele é ou o que Ele quis dizer, porque a gente não entenderia. E também nós podemos orar. E aqui é o último ponto, e eu gostaria de explicar isso aqui, porque muita gente pensa o seguinte: se Deus não muda e decretou tudo, por que raios eu vou orar? Qual que é o motivo de oração se Deus não vai mudar? O motivo é simples. Primeiro, Deus não muda o decreto, mas Ele cumpre por meio da oração. Deus decretou que o rei Ezequias ia ter mais 15 anos, mas isso ia acontecer por meio da oração que ele faria a Deus, que também está contida no decreto de Deus. Deus cumpre os decretos por meio da oração. Temos de orar por isso. Segundo, temos de orar porque é uma ordem de Deus nós orarmos. Então nós cumprimos essa ordem e oramos ao Senhor. Terceiro, Deus pode não mudar a vontade dele, mas Deus muitas vezes nos muda por meio da oração. Nos torna confiantes nele, nos torna pessoas que têm mais fé nas coisas que ele faz e mais fé neste Deus. E eu gostei de uma coisa que o Arthur Pink falou no livro dele, e ele fala o seguinte: nós podemos orar, porque a palavra diz que quando nós oramos de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E quando a gente ora não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a nossa vontade para fazer o que a gente quer, isso nem é oração, mas é rebelião. Então Deus atende a oração, porque a oração é feita para realizar a vontade de Deus. Quando a gente pede para Deus uma coisa de acordo com a nossa vontade, contra a vontade dele, por ser ruim para nós e mal para o plano dele, então isso não é oração, mas é uma rebelião contra Deus. Tudo isso é o que afeta em nossas vidas. Meus irmãos,
Já passamos um pouquinho do tempo aqui, mas se houver duas perguntas, dá para responder. Se não houver, a gente encerra. Ok, a Nélia aqui na frente tem que ter um microfone, pode ser? Só para a gente depois ter o som nas filmagens. Pastor, é o seguinte, não é bem pergunta. Quando o senhor falou sobre misericórdia, perdão, é verdade, Deus nos perdoa, mas a gente precisa lembrar que precisa haver da nossa parte arrependimento sincero, confessar ao Senhor os nossos pecados e abandoná-lo, né? Foi isso que Deus fez com a mulher. Ninguém te apedrejou, vai, e nem eu também, né? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então precisamos nos arrepender, confessar e abandonar nossos pecados, para que Deus nos perdoe. Perfeito, maravilha, é isso mesmo. Para sermos perdoados, né, na esfera humana nós nos arrependemos. E sempre lembrar que é Deus mesmo quem planta o arrependimento em nós, né? E quando a gente se arrepende, é porque Deus também está fazendo isso, né? É Deus quem opera em vós tanto querer quanto realizar, até o arrependimento. E o nosso bom proceder, as boas obras, Ele decretou desde o início. Mas é verdade isso, e Ele é imutável na misericórdia dele. Amém. Mais uma pergunta aqui. Pastor, referente à soberania de Deus, nós temos observado que muitas pessoas hoje colocam Deus como uma coisinha, né? Como, tipo, eu determino, eu decreto, e Deus ele é obrigado a fazer a minha vontade. E a gente entende que não. Eu tenho uma certa dúvida com o texto, queria compartilhar aqui também, que é o livro de Êxodo, capítulo 32, os versículos é o 32 ao 33, que Moisés ele fala, perdoa o seu pecado e não risca-me, peste, do teu livro que tens escrito. Então Deus ele responde a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Sendo Deus soberano e há muitas brigas teológicas hoje referente a arminianismo e calvinismo sobre a graça irresistível e a graça irresistível de Deus. Como que a gente interpreta este capítulo e este versículo do livro de Êxodo? Eu acho que é também aquela mesma questão da comunicação com Deus conosco, né? A palavra deixa muito claro que Deus não risca o nome de ninguém do livro. Mas aqui Deus está falando com Moisés, deixando muito claro para ele, e aqui é o ponto principal, que é ele quem determina quem vai ou quem não vai, quem é arriscado ou quem é escrito. Moisés fala, olha, risca aqui, não sei, ele vai falar, eu vou riscar quem pecar contra mim. E a grande verdade é o seguinte, quando a gente observa a obra de Cristo, a gente percebe que, se for por questão de pecado, nenhum de nós pode ter o nome escrito no livro da vida. Todos nós merecemos a condenação. Nós só temos o nome escrito no livro da vida porque Jesus morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados e então, por isso, a gente é salvo. Ok? Importante compreender isso, é o quadro maior. Tá? Pensando nisso, Jesus já pagou pelos pecados do passado, presente e futuro, daquele que é dele e crê nele. Este alguém que tem os pecados pagos, não tem como ele ter algum pecado não pago que faça com que o nome seja riscado do livro da vida. Se tiver, Deus risca, mas não tem. É impossível, porque todos já foram pagos. Tá? Então, o grande pensamento aqui é a gente entender que a gente não pode trabalhar a salvação simplesmente por obras. Tá? Se for por obras, a gente não chega lá. A gente tem que trabalhar por misericórdia de Deus e as obras cumpridas em Cristo. Um outro entendimento que ajuda também é pensar no seguinte. Nosso nome só está lá porque Deus, quando olha para a gente, Ele vê Cristo. Existe uma palavra que fala que nós somos revestidos de Cristo. Então, de uma certa maneira, quando nós somos avaliados por Deus, Ele não avalia o que nós fazemos,
mas ele avalia o que Jesus fez. E certamente Jesus, de maneira nenhuma, pecou. Eu entendo que esse texto se explica dessas três formas, né? Entendendo que ele está explicando uma outra coisa aqui, tá? Não é questão de salvação necessariamente, que é ele que escolhe, não é Moisés que vai definir isso. Que quando ele fala sobre isso, tem que entender no âmbito geral a salvação, com o perdão de pecados de Jesus, que ele faz do começo, do meio e do fim da nossa vida. Então, não tem como cometer um pecado que não está perdoado ainda. E por isso não tem um pecado que possa tirar o nome desse livro da vida. E terceiro, quando Deus olha para a gente, nos vê Jesus. E Jesus não tem pecado. Por isso o nome no livro da vida não será retirado jamais. Se não tivesse Jesus, assim seria. Que é o que acontece de fato. O Novo Testamento fala, quem viver pela lei, né, que vai ser julgado e vai morrer. Né? Não vai ser salvo. Porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente, ninguém consegue ficar sem pecados. Mas se conseguisse, seria salvo. Mas não vai. Esse é o ponto. Ok, gente, meus irmãos, a gente já passou 11 minutos, 12 do nosso tempo. Vamos fazer uma oração e encerrar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para mim por e-mail ou falar comigo e a gente conversa, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti imensamente por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, e agradecemos pela Sua palavra, Pai, que nos mostra a verdade, nos mostra seus atributos, Pai, principalmente agora pela Sua imutabilidade, Pai. Agradecemos porque, tendo um Deus que é eterno e que não muda, nós podemos ter toda a confiança em Ti. E nós podemos ter uma vida nesse mundo não agitada de um lado para outro como quem não tem alicerce, mas uma vida firme e segura, com os pés firmados na rocha eterna que é o Senhor. Te agradecemos por isso e principalmente pela salvação, em nome de Jesus. Amém.